vocês a palavra de Deus. Estamos terminando nesse mês a série Imitadores de Cristo, né? E durante esses domingos foram falados algumas características, algumas atitudes de Jesus que nós devemos nos dispor a imitar, a viver como Jesus viveu aqui nessa terra. E eu entendo e compartilhei hoje pela manhã dizendo que na realidade Deus quer nesse tempo trabalhar no caráter da igreja, porque estamos nos aproximando do fim dos tempos. As coisas têm mudado e a igreja precisa ser preparada no caráter de Cristo para viver esses últimos tempos que mostram uma mudança muito acentuada naquilo que temos visto normalmente ou que vemos através da história. As coisas estão aceleradas, a iniquidade tem se multiplicado e, pior de tudo, a iniquidade tem sido vista como algo normal e tem até encontrado quem defenda juridicamente coisas que são abomináveis diante de Deus. Então muitas coisas estão mudando. E quando Deus nos chama para sermos imitadores de Cristo, principalmente nesse tempo, é porque a prática e a vivência do caráter de Cristo no nosso dia a dia nos prepara para aquilo que Deus está fazendo e quer fazer nesses últimos tempos. Então, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas 12:56. Nós vamos ver alguns textos, peço que você vá anotando e vá colocando no caderninho. Hoje a nossa palavra é uma palavra de alinhamento profético, amém? Vamos buscar nesse momento um alinhamento para aquilo que Deus quer com a sua igreja e no entanto, portanto com a sua vida, porque você é a igreja de Cristo Jesus. Lucas 12, versículo 56 diz assim: sabeis ver os sinais do céu e sabem se vai chover ou se fará frio ou calor, mas não sabeis discernir os tempos. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é confrontando as pessoas que estavam ali na sua época, e ele diz assim: escuta, você olha para o céu e você já sabe se vai chover no dia seguinte, se vai fazer calor, se vai esfriar, e vocês conseguem ver tudo isso, mas você não consegue discernir os tempos. E aí, para que nós possamos entender um pouco melhor aquilo que Jesus está dizendo aqui, nós podemos olhar mais especificamente para duas palavras, a palavra discernir e tempo. Quando Jesus fala discernir, a palavra no grego traz o significado de avaliar, de testar. Ou seja, você faz uma pesquisa, você olha atentamente, você avalia. Avaliar o quê? Se vai chover ou não? Não é bem isso, porque a palavra que Jesus usa aqui de tempo não é a palavra cronos, que daí vem o cronômetro, né? A questão do tempo, os horários, as horas, os dias, os minutos. É a palavra kairos, e a palavra kairos, ela fala de uma dispensação, ela fala de uma estação. Então kairos se diz respeito à ação de Deus, ao tempo de Deus, a uma movimentação espiritual. O que Jesus está dizendo vocês têm tremenda habilidade para discernir as coisas naturais, mas quando chega nas questões espirituais, vocês não conseguem entender o que está acontecendo. E Jesus chama aquelas pessoas a pararem de viver só na perspectiva do natural, e ele diz: você precisa se preparar para entender e discernir as coisas espirituais. Pare de viver só com os olhos nas coisas que são visíveis. Comece como filho de Deus, como alguém que tem o Espírito de Deus, como alguém que nasceu de novo, não da carne, mas do Espírito, a aprender a transitar no mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que determina as coisas no mundo natural e não o contrário. É o mundo espiritual que determina aquilo que você vive no dia a dia.
A bênção de Deus é espiritual. E quando a bênção vem sobre a tua vida, o seu dia é transformado. Assim também como a ação do inimigo vem contra você, a ação do inimigo é espiritual e ele atinge o seu mundo físico. E há uma transformação no mundo físico. Então Jesus diz para aquelas pessoas: olha, parem só de se dedicar a discernir e a entender as coisas na forma e no mundo natural. Aprendam a se mover no mundo espiritual. Aprenda a avaliar o mundo espiritual. Aprenda a discernir as estações e a movimentação no mundo espiritual. E qual é o Kairos, qual é o tempo de Deus que nós estamos vivendo agora? O que está acontecendo no mundo espiritual? Nós temos vivido, querido, tempo em que a iniquidade tem se multiplicado na terra. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro a iniquidade tem se multiplicado. E a iniquidade, ela não é mais algo que fica no meio do povo. Não é o pecado do povo que faz coisa errada, que pisa na bola, que vive uma vida longe de Deus e depravada. A iniquidade, ela tem sido institucionalizada, ela tem sido normatizada. Porque a iniquidade agora, ela tem sido respaldada pelas autoridades, pela lei, pelo jurídico. E as depravações estão tendo que ser vistas como opções de vida, estilos de vida. E ai daquele que se opõe a essa realidade, ele é passível de punição por lei. Então, queridos, o nível de iniquidade do Kairos que nós estamos vivendo nesse tempo, ele deixou de ser simplesmente o pecado do ser humano que vive por aí longe de Deus. A iniquidade tomou conta do sistema deste mundo. E ela está sendo preservada, inclusive, e protegida, inclusive, pelas leis do homem. Então hoje, aquilo que há 30, 40 anos atrás era muito lógico no meio da sociedade não ser aceito como um padrão de comportamento normal, hoje em dia não somente é aceito, como é proibido você se manifestar contra aquele tipo de atitude. Você não pode emitir sequer a sua opinião, porque o sistema normativo, jurídico, diz que você está sendo preconceituoso. Você está fazendo distinção, acepção, e você passa a ser réu, defendendo a verdade da palavra de Deus. Então essa é a consequência de que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E o que é essa multiplicação da iniquidade de forma prática começa a gerar nas nossas vidas, né? Então a gente vê leis sendo criadas para que a iniquidade tenha legitimidade e não possa ser detida. Essa é a estratégia de Satanás. Eu quero dizer para você, desde 2019, eu comecei a ministrar e falando que a principal arma do anticristo será o corpo jurídico no mundo inteiro. Ele vai usar as leis, ele vai criar leis para levantar o sistema que ele quer impor nesse mundo. E um trabalho tem sido feito para incutir novos padrões de comportamento no ser humano. Padrões que não eram normais, não eram aceitos. Agora
além de serem aceitos, são protegidos contra qualquer crítica ou oposição. Qual que é a consequência do aumento da iniquidade, querido? Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 12. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo que fala muito a respeito dos últimos tempos. E ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o que acontece? Qual é a consequência? O amor se esfriará. E na verdade que muitas vezes a gente num bate-papo, numa conversa, nós falamos assim: poxa, como o mundo mudou, as pessoas hoje estão frias, ninguém mais se importa com ninguém. Sabe o que é isso? Multiplicação da iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade faz separação entre Deus e o homem. Quando você vive em pecado, a sua comunhão com Deus é quebrada. Porque o pecado faz separação entre o Deus e o homem. Por isso o Senhor te chama para o arrependimento. Não é porque Ele quer apontar o dedo. Não é porque Ele quer te acusar e dizendo: está vendo, seu pecador. Ele quer trazer você ao arrependimento, porque Deus não quer permitir que você fique longe dEle. Ele é a tua fonte de vida. Deus é a tua fonte de vida. A iniquidade quer se multiplicar no teu coração, na tua mente, na tua vontade, nos teus desejos, para que você seja arrancado da presença de Deus. E isso não só com respeito ao sistema desse mundo, principalmente com a igreja de Cristo Jesus. Porque uma igreja que baixa a guarda e que permite que a iniquidade entre nela e ela se multiplique ali dentro, ainda que seja a igreja de Cristo, ela se torna neutralizada pela presença do pecado, e a presença de Deus é tirada daquele mover e daquela comunidade que está ali, porque o pecado desvia a presença de Deus. O pecado, a iniquidade separa, cria abismos, e Deus quer fechar abismos. Deus quer fechar abismos no teu coração. Porque no Kairos que nós estamos vivendo, a iniquidade está se multiplicando. E ela vai continuar se multiplicando. Porque quanto mais próximo do fim, quanto mais próximo da volta de Jesus, com mais fúria Satanás vai se levantar. Porque Satanás sabe que ele não precisa fazer todo o trabalho. Ele sabe e conhece qual é a natureza humana. Ele sabe que cada um é atraído pela sua própria cobiça. Cada um é atraído pela sua própria cobiça, e quando somos atraídos, nós damos a luz ao pecado e consumimos esse pecado nas nossas vidas. Então o que Satanás faz? Ele só intensifica oportunidades para você ser atraído pelo pecado, e ele deixa o resto com você. Então, nesse cenário, o que Cristo tem feito nesse tempo, o que Deus tem nos chamado como igreja para fazer, é se reveste de Cristo. Se reveste de Cristo, se reveste das atitudes de Cristo, se reveste da postura de Cristo, porque essa postura vai salvar a tua vida, para não ser contaminado com as iniquidades que estão crescendo e se multiplicando nesse Kairos, nessa estação de tempo que nós estamos vivendo. Você entende isso? Amém? Você entende isso? Por isso, o Espírito de Deus tem nos movido a estudar o caráter de Cristo. Não é só para que nós possamos ser pessoas boazinhas,
mas possamos nos revestir. Quando você pratica os atos de Jesus no teu dia a dia, quando você fala a verdade, quando você se torna um agente do amor de Deus, quando você libera perdão para uma pessoa que te feriu, quando você exorta, quando você não se contamina com aquilo que é imundo, quando você não se expõe à pornografia, quando você mantém os teus relacionamentos puros, você está se revestindo de Cristo, porque Cristo é santo, porque Cristo é puro, porque Cristo amou os seus inimigos, porque Cristo falou sempre a verdade. Aliás, a Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Matt, sua próxima fala é: cliente Nubank Mais tem cashback em todas as compras no crédito e assinatura Max inclusa sem custo adicional. Wow. That's almost better than pizza. When is lunch, by the way? Nubank, N possibilidades. Sua viagem dos sonhos não precisa virar pesadelo. No assistente de viagem, garantimos a melhor proteção pelo menor preço. Cobrimos acidentes, enfermidades, perda de bagagem e mais. Viaje tranquilo. Proteja-se com a gente. Entre em contato agora. Então, quando você se reveste de Cristo, você está se armando e se imunizando contra a contaminação e a multiplicação desse vírus chamado iniquidade, que tem vários efeitos colaterais e que pode não somente destruir a sua vida, mas pode destruir as gerações, os teus filhos e os teus netos. Há pecados que nós vemos na Bíblia que foi cometido por uma pessoa, e aquele pecado atingiu seu filho, atingiu seu neto e toda uma tribo, por causa de um momento, de uma escolha errada, de uma decisão errada. O pecado devastou toda uma casa, toda uma família. Então, quando você anda carregando a responsabilidade da tua descendência. Entenda essa realidade. Quando você decide pela sua descendência. Quando você se posiciona não só pela sua vida, mas você se posiciona pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus netos. Mas aí você diz: eu não sou nem casado. Querido, você não precisa ser casado para determinar algo espiritual sobre a tua descendência. E o chamado do Senhor para as nossas vidas é: se revista de Cristo. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: a mão do Senhor não está encolhida. Adiantando um pouquinho no versículo, diz: nem surdo os seus ouvidos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa é uma mensagem que faz tempo que a gente não ouve dentro da igreja. Tem sido incomum dentro das igrejas se pregar contra o pecado. E eu quero dizer, se você se sente muitas vezes afastado de Deus, eu peço a você, examina o teu coração. Examina o teu caminhar. Porque Deus não se afasta de ninguém. Deus te ama ao ponto de entregar o único filho dele para morrer por você. A morte de Jesus foi injusta. A sua e a minha não seria injusta, porque nós pecamos e merecemos a morte. Mas Deus te ama. Então, se você está com barreiras com Deus, examine o seu coração para ver se você não tem aberto espaço no teu coração para a iniquidade se alojar em algum compartimento.
e confesse ao Senhor. Portanto, se nós estamos num tempo, num kairos, onde as forças do inferno estão se intensificando seus ataques, e se aproveitando das brechas que muitas vezes nós damos, através da nossa rebeldia, da nossa desobediência, nós temos que nos lembrar o seguinte: o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 11, 1, e ele diz, ele está dando uma estratégia espiritual para você deter a iniquidade na sua vida. Quando você começa a imitar Jesus no teu dia a dia, tem até um livro muito antigo, que ele diz, esqueceu o autor, ele fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? É um livro muito simples, muito prático, mas ele desenvolve esse tema. Busca viver como Jesus viveria. Nessa situação, como você acha que Jesus reagiria? Vamos deixar um pouco a nossa razão de lado, o nosso ego de lado, a nossa soberba, o que eu sei, a minha experiência, o que eu já vivi, e se pergunte, o que Jesus faria nessa situação? Eu quero me revestir de Cristo, quero abrir mão do que eu sei, do que eu não sei. O que eu sei, o que eu não sei, algumas coisas podem ser certas, outras não tenho certeza, mas tudo aquilo que Jesus faria é certo. Tudo aquilo que Jesus faria romperia no mundo espiritual. E eu quero me revestir desse tipo de pensamento, eu quero me revestir desse tipo de comportamento, porque isso vai ser proteção para a minha vida e vai me levar em direção ao propósito de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu quero falar com você nessa noite, de nós imitarmos a Jesus na obediência. Eu não vou colocar nem mais coisas, é obediência. Porque quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, não importa a época, o período, a história, o que estava acontecendo, uma coisa sempre foi fundamental: Deus fala e nós obedecemos. Deus fala e nós não obedecemos. Quando Deus fala e nós obedecemos, nós colhemos bons frutos. Quando Deus fala e nós não obedecemos, nós abrimos a porta para muitas coisas ruins acontecerem na nossa vida. E essa declaração se encaixa em qualquer parte da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Deus falou a Adão e Eva: cultivem, multipliquem, gerencie tudo isso que é de vocês. Enquanto Adão e Eva fizeram isso, viviam plenamente. Deus falou: só não comam da árvore do conhecimento e do mal, do bem e do mal. E eles não fizeram o que Deus falou. O que aconteceu? Olha nós aqui. Perdão, Jesus, pequei. Não teria acontecido isso. Você não precisaria estar lutando com a desgraça desse pecado que te assedia todo dia na mente, no sentimento, nas emoções, é no teu sonho, é andando pela rua. O pecado está sempre ali do teu ladinho. Olha para mim, belezinha.
dá mole para mim, vai, só um pouquinho. Não é nem tão grave. Sabe o que é isso? Em 2024, você está sofrendo a consequência daquilo que Adão e Eva, no início da criação de todas as coisas, decidiu errado. Desobedeceu. Agora, olha que interessante esse texto que nós lemos. Diz aqui, embora sendo filho de Deus, ele aprendeu. Quero te perguntar uma coisa, você já parou para pensar nessa frase? Jesus teve que aprender, gente. Aí você fala, mas espera aí, Jesus não é Deus? Se Jesus é Deus, Deus tem alguma coisa para aprender? Se Jesus é Deus, Ele tem alguma coisa ainda para estudar? Ele não é perfeito, Ele não é 100% Deus, Ele não é 100% homem. E diz aqui que Jesus, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, diz que Ele aprendeu o quê? A obediência, e piorou. Jesus, Filho de Deus, teve que aprender a ser obediente. Que infâmia! Como assim? Deus teve que aprender a ser obediente. Você parou para pensar nessa loucura? Mas a palavra de Deus diz que sim, Jesus, Ele veio como Deus encarnado. E como Deus encarnado, querido, Ele tinha sentimentos, Ele tinha vontade, Ele tinha desejos, Ele desenvolvia pensamentos, e Ele tinha que aprender a submeter as emoções, os sentimentos, os pensamentos ao Pai, e fazer a vontade do Pai. Mas Ele era Deus. Então Deus teve que aprender a obedecer. Vou te falar uma coisa, eu falei hoje de manhã, é verdade. Deus teve que aprender a obedecer. Jesus teve que aprender a obedecer. O Espírito Santo teve que aprender a obedecer. Mas como assim, pastor? Isso é uma heresia. Não. Sabe por quê? Porque Deus precisou aprender a obedecer a sua própria palavra. Deus está preso pela sua palavra. Ele não pode agir fora do que Ele determinou. Ele teve que se submeter a Ele mesmo, porque o dia que Deus não cumprir com a sua palavra, não obedecendo aquilo que Ele mesmo determinou, Ele deixa de ser Deus e passa a ser um rebelde, assim como foi Lúcifer, que se rebelou contra a autoridade de Deus. E por isso que nós dizemos, quando oramos, quando intercedemos, a intercessão ela é diferente da oração. Por quê? Porque na oração nós apresentamos e falamos com Deus, e apresentamos as nossas vidas, mas na intercessão, querido, nós estamos entrando para interceder em favor de alguém ou de uma causa. Eu entro no mundo espiritual para chegar diante de Deus e pedir para que Deus intervenha, com base no quê? No que eu quero, no que eu gosto, naquilo que eu acho legal. Não, a intercessão tem um princípio. Para que a intercessão seja uma intercessão que alcance sucesso, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque quando você toma a palavra de Deus e você apresenta essa palavra diante de Deus, Deus está preso na sua palavra e Ele vai cumprir em favor, não porque você orou, mas porque a palavra que Ele deu precisa ser obedecida. Da onde você tirou isso, pastor? Você lembra de Moisés? Quando o povo fez o bezerro, e
pisou tantas outras vezes na bola. E Deus chegou para Moisés e falou: não aguento mais, eu vou passar fogo em todo mundo. E aí Moisés se levantou como intercessor. Ele falou assim: nananina não. Ele foi ousado. Ele chegou diante de Deus e falou assim: o Senhor não vai fazer isso. E aí Moisés pegou Deus, entre aspas, ele pegou e falou assim: você lembra que você prometeu que você abençoaria a Abraão, a Isaac, a Jacó, que você levantaria esse povo para ser luz e bênção para todas as nações? Como agora você vai querer destruir esse povo? Luz e bênção para todas as nações. Como agora você vai querer destruir esse povo? E Moisés entrou na presença de Deus usando a palavra de Deus. E Deus não pode descumprir a sua palavra. Por isso a intercessão, ela é feita com base na palavra. E não porque eu acho que aquilo é mais conveniente ou melhor, é o certo. Eu não oro a minha opinião. Eu não intercedo a minha opinião. Eu intercedo a palavra. Porque Deus está fundamentado nessa palavra. E Ele tem que ser submisso à palavra que Ele declarou. Então Deus aprendeu a submissão. Então Jesus aprendeu a submissão. Então o Espírito aprendeu a submissão. Logo, se todos eles tiveram que aprender a obediência, eu e você, de bandeja. Por conclusão, quem somos nós para falar: não preciso? Já deixa avisado, a soberba precede a ruína. Vai ter trabalho. Então, nesse momento, versículo 9, de Hebreus 5:8, versículo 9, agora ele diz: tendo sido aperfeiçoado. Falando de Jesus. Esse aperfeiçoado quer dizer completado seu processo de aprendizado. Olha que coisa linda. Jesus, aí você fala: mas Jesus não era perfeito? O sentido não é esse. O sentido é que Jesus passou por um processo para aprender a obediência. Fala para o teu vizinho aí: obediência não se aprende de um dia para o outro, não. Existe um processo para você aprender a ser obediente. Fala para ele: outra novidade para você. Tem níveis de obediência. Tem a obediência que é aquela bem superficial. Fulano, vai pegar o lixo, leva lá para fora. Né, filho? Tinha dias que o saco de lixo era tão grande que era quase do tamanho dele. Aí eu olhava assim, ele tinha que pegar o saco de lixo, aqueles lata grandona assim, não sei quantos litros. Ele fechava, descia as escadas, atravessava a rua, abria aquela lata de lixo enorme, jogava lá para dentro. Às vezes eu ficava pensando: acho que eu estou abusando do meu filho. Mas logo o Espírito me fazia voltar à sobriedade e falar assim: tá não. É assim que ele vai começar a aprender a servir. É assim que ele vai começar a aprender a obedecer. E hoje em dia, eu vejo as mães: filhinho. E o filhinho lá sentado no sofá vendo televisão: quer que a mamãe traz um sorvetinho para você? Quer tomar um suquinho? Quer... No final do dia a mãe está descabelada, limpando casa, lavando privada, cozinhando. E o filho lá sentado na televisão. Aí ela fica desesperada e fala: levanta desse sofá, me ajuda. Ele: como assim? Você me colocou aqui. Agora está querendo que eu levante? E aí vem um questionamento. A insubmissão. Por quê? Porque não foi treinado
nos primeiros níveis de obediência. A palavra diz, tendo sido aperfeiçoado, tendo passado pelo processo de aprendizado, tornou-se o autor da salvação. Olha que tremendo! E nós falamos aqui, Jesus é o autor da minha salvação, aleluia, glória a Deus. Sabe que Ele ralou para isso, Ele ralou, Ele teve que aprender, Ele teve que se submeter, Ele teve que ser testado, Ele teve que deixar a glória, Ele teve que deixar a presença de Deus, Ele teve que deixar de ser espírito e se tornar em figura humana, entrar nesse corpinho justo, apertado para alguém que é infinito, que transcende tempo e espaço, e Ele teve que se limitar dentro de um corpo, e viver aqui nessa terra, e sentir as dores do corpo, do cansaço, do suor. E Ele diz, sim Pai, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, obediência, submissão. E quando Ele completou o curso, aí falaram, agora você pode receber o título, autor da salvação. Quantos de nós queremos ser reconhecidos, sem antes passar pelo processo? Quantos de nós queremos ser alguma coisa, sem antes sermos humilhados? E a palavra de Deus fala, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, não você, Ele, e no tempo dEle, tempo oportuno, vos exalte. Sabe quem determina quando termina, quem determina quando acaba o seu tempo de humilhação? É Deus. Sabe quem determina quando acaba o seu tempo de humilhação para ser exaltado? É Deus. Sabe quem vai te exaltar? Não é você, não são as pessoas, é Deus. E se você permitir que Deus te humilhe o quanto Ele quiser, e até quando Ele quiser, e permitir que Ele te exalte, aí você é digno de receber o título para o propósito que Ele te chamou. O propósito de Jesus era ser autor da salvação, e Ele passou pelo processo da obediência para assumir o propósito dele de vida. Você quer assumir o teu propósito de vida, mas não quer se dispor a passar pelo processo de obediência e de humilhação. Você quer viver a glória, você quer viver o reconhecimento, mas não quer viver o aprendizado. E a palavra diz aqui que o aprendizado foi completado, tendo sido aperfeiçoado. Tiago capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, ele diz assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser o quê? Completa. Os processos de Deus são sempre completos, porque Deus é completo. Porque Deus é inteiro, porque Deus é pleno, porque Deus é completo, aquilo que procede de Deus vai ser sempre inteiro, completo, perfeito. E se tem coisas que são cortadas, se tem coisas que se estabelecem como um shortcut, um atalho. A gente vive todos os dias. Atalho. Você está saindo fora do programa de Deus. Porque Deus não tem atalhos, Deus tem processos completos, e toda vez que você quer acabar um processo mais rápido, você está saindo do programa de educação de Deus. Você está fugindo da escola, e o resultado vai ser meia boca. E isso é um dos motivos, porque muitas vezes nós temos tido escândalos dentro da igreja de Cristo. Homens que
que têm unção, homens que receberam dons, homens que têm carisma, mas porque saíram da escola antes do tempo, não passaram o processo da humilhação, da obediência, para que pudessem ser usados por Deus com um coração íntegro. A obediência arranca a estutícia do coração, e por isso a palavra de Deus diz que quando você pega uma vara e você fustiga a criança, você está arrancando do coração dessa criança a estutícia. Não é espancar, é disciplinar. Na minha casa tinha uma varinha. A gente pegava um galho de árvore, tirava as folhas, bem flexível, aquelas verdinhas. E a regra era clara. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Então, peraí, vamos conversar. O meu filho está falando assim, abaixa. Mas é interessante que é uma questão espiritual. Primeiro do pai, ter que se submeter à palavra. E eu quero dizer, querido, nenhum pai tem prazer de ter que disciplinar o seu filho. Ele está falando assim, não sei não. Quando você tiver seu filho, você vai ver. Mas um dia eu fui surpreendido, eu acho que até já falei isso aqui. Uma vez eu estava em casa, meu filho chegou da rua, e aí ele me trouxe uma varinha. Ah, pai, achei essa varinha aqui. Aquela lá está muito velha. Eu fiquei olhando assim. É mesmo? Eu falei assim, essa aqui está melhor, ó. E a varinha ficava sempre em cima da geladeira. Lugar fácil, né? Rápido. É que nem Tramontina. Corte rápido. Quando você se submete a um processo, deixe Deus te manter nele, até o momento em que Deus vai falar, acabou, filho. Você se formou. Agora, você está pronto para receber o título para o qual eu te chamei. Porque Deus conhece você. Deus conhece seu coração. Eu digo, nem mesmo você sabe quem você é. As pessoas dizem, você quer conhecer alguém? Dê poder para ela. É uma verdade, é um pensamento, não está escrito na Bíblia não, tá? Não adianta procurar no Antigo Testamento, você não vai achar. Mas é uma verdade, é uma sabedoria humana. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. E logo, logo você vai começar a ver o que surge no coração daquela pessoa. O que lapida esse coração? Processo de obediência. Fale assim para o seu irmão. Por favor, não fuja do processo de Deus. Aprenda a obediência. Você vai sofrer algumas vezes. Mas não fuja da raia. Permaneça firme. Porque isso vai salvar você. Aleluia. Amém ou não amém? Então pega essa chave, meu irmão. A obediência a Deus te leva para a identidade e posição que Ele tem para você. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi o que Jesus fez. Ele se submeteu ao processo de obediência. Ele só teve que abrir mão. Ele só abriu mão. Ele só abriu mão. Abriu mão do céu, abriu mão da glória, abriu mão de quem ele era. Ele desceu na terra, viveu num corpo apertado. Ele se meteu no meio de pessoas pecadoras. Ele viveu o inferno nessa terra. Ele foi criticado, ele foi avaliado, ele foi rechaçado, ele foi ferido, ele foi traído.
Ele só foi abrindo mão, ele só foi abrindo mão, ele só foi abrindo mão. Mas quando a aula terminou, quando o treino terminou, ele falou: você é o autor da salvação de todo o universo e de toda a criação. Jesus não morreu só para te salvar do inferno e do pecado. Jesus morreu para restaurar toda a criação de Deus. Romanos diz o seguinte, que até hoje a natureza geme pelo dia da redenção. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e esta igreja vai estar comemorando no final de semana que vem a Páscoa do Senhor. Quando você se lembrar que Jesus está naquela cruz, morrendo, derramando o seu sangue, esse sangue não veio somente para perdoar os teus pecados, restaurar a sua vida e trazer o Espírito de Deus sobre você. Esse sangue foi derramado para salvar a natureza, para resgatar toda a criação de Deus, que começou a ser destruída por causa do pecado do homem. Por isso a palavra diz que lá na frente, novos céus e novas terras descerão da Jerusalém ataviada, porque o programa de restauração de Deus envolve sim a sua vida e a minha vida, mas envolve toda a obra criadora do Senhor. Os animais serão restaurados. Por isso você vê no milênio o cordeiro e o leão juntos, porque a obra de Cristo restaurou a natureza desses animais. Esse é o poder do seu Deus. E Ele colocou dentro de você o Espírito Santo dele. Você entende isso? Você entende o poder que você carrega dentro de você? Por isso, queridos, nunca pense: ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou missionário. Ah, mas eu não conheço tanto a Bíblia assim. Queridos, não se trata do que você conhece, se trata de quem você é. Se trata do quanto você se dispõe a se submeter àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então comece a viver e a imitar a Cristo Jesus, dando passos de obediência. Um passo simples de obediência é: ore todos os dias. Ah, mas por quê? Porque está escrito na Bíblia: orai sem cessar. Ah, mas não, para obedecer não precisa pensar, precisa apenas obedecer. Não existe requisito para a obediência. Obediência é: alguém manda, o outro executa. Logo que eu entrei no serviço militar, a gente veio cheio das manhas do lado da vida civil. E aí o sargento chega e fala assim: meu filho, quem te mandou fazer isso? Não, é o que eu pensei. E o sargento: cala a boca, aqui soldado não pensa, soldado obedece. Aí você: minha mãe não fala assim comigo. E dizem que o quartel é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Quer uma conta? Por quê? Porque existe uma cadeia de comando. E quando você não aprende a reconhecer quem comanda, você começa a ter sérios problemas. E você começa a se tornar um problema. Por isso, queridos, para obedecer, basta ouvir o que você precisa fazer. E você vai lá e executa. Então, mas por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Não pode ser um dia sim, um dia não. Ele fala: medita neste livro de dia e de noite. Então já quero dizer para você, são 2 vezes por dia. Piorou. É quando está o sol brilhando e quando a lua chega. E ele fala: medita, não é só ler não.
Você vai ler, para depois meditar no que você leu, pensar no que você leu. Isso é o primeiro nível de obediência. E se você hoje não consegue cumprir com o primeiro nível de obediência, que é orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, querido, como você vai lidar quando você tiver que abrir mão de coisas que para a sua alma são tremendamente valiosas? Não vai conseguir. Porque são passos de obediência. Você vai aumentando a resistência. Você vai para a academia e começa levantando 60 quilos, 70 quilos na primeira vez? Não. Você começa ali, às vezes sem peso. E é interessante que eu faço academia, às vezes eu estou lá e chega um pessoal novo, né? Aí ele chegou com as roupinhas, né? Tudo arrumado, os meninos todos produzidos, meninos. Aí vamos pegar o pezinho. E aí eles olham assim e vê os caras puxando 70, 80 quilos. Aí ele olha assim e tal. Aí ele vai lá, coloca 4 negocinhos. Aí ele vai levantar o peso, Aí ele desce 1. Aí ele... Não dá. Aí ele desce mais... Bom, quando vê, ele está com 1 e suando. Se acabando para levantar 1. Por quê? Porque simplesmente o músculo dele não está treinado para aquilo. Não está. Tem gente que faz apoio de mão, 15, 20, 30, sobe na barra. Ele não consegue fazer 5. Sabe por quê? Porque a posição de fazer força e os músculos que são usados são outros. E esses outros não foram exercitados, então ele não consegue. Então, querido, se você não se exercita no básico, na oração, na meditação da palavra no dia a dia, como você vai ter condições de tomar decisões, de abrir mão de coisas que estão extremamente, às vezes, apegadas à tua alma? Não vai conseguir. Porque a obediência é um processo aonde você vai aprendendo a ter resistência e capacidade de abrir mão do que você quer para fazer aquilo que Deus quer. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? O Espírito está falando com você alguma coisa aí? Pelo menos uma, fala para mim, pelo menos uma. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Temos uma pessoa no Antigo Testamento chamada Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não existe nenhuma vez escrito a palavra Deus. Quantos já leram um livro de Esther? Alguma vez você encontrou a palavra Deus nesse livro? Interessante isso, né? Não está escrito Deus, mas é um livro que manifesta Deus purinho. Quem conhece a história de Esther sabe que Esther foi criada pelo seu primo mais velho, Mordecai. E eles os judeus naquela época viviam em muitas províncias, e essas províncias eram governadas, dominadas pelo rei Assuero e sua esposa Vasti. E o que aconteceu foi que num belo dia de festa, numa das grandes festas que o rei Assuero promovia, ele mandou chamar a sua esposa para que todos pudessem ver e conhecer a bela mulher que ele tinha, e Vasti era uma mulher muito bonita, a rainha Vasti. E ela acordou naqueles dias muito bons e falou assim: não vou não. Está pensando que eu sou bonequinha para ficar sendo exibida? E ela não foi. E o rei falou assim: cadê a rainha?
Ela falou que não vem. E aí todo mundo... E ele ficou enfurecido. E aí os conselheiros dele falaram assim, você não pode deixar isso assim. Vão falar de você que a tua mulher tá nem aí para você, cara. Imagina, isso vai rodar todas as províncias, você vai perder a moral, cara. Então faz o seguinte, destitui a Vasti como rainha. Ele falou, é isso aí. E a Vasti perdeu a coroa e a posição de rainha. Só que aí os mesmos conselheiros chegaram e falaram, você precisa de uma rainha. Vamos soltar um edital e buscar uma mulher nas províncias que te agradem, que seja qualificada para ser a tua rainha. E fizeram isso. Quando fizeram isso, Mordecai, primo de Esther, que cuidou dela, que educou, que a preparou, ficou sabendo que estava tendo esse edital e iam escolher uma nova rainha, e que as mulheres, as donzelas, virgens estavam sendo convocadas. Ele chegou para Esther e falou, vai. Aí você fala, pô, tirou a sorte grande a Esther, hein? Mas eu falei aqui dessa manhã que não é bem assim. O rei Assuero era um rei que dominava o povo. O povo judeu vivia miseravelmente nessas províncias. Os pais da rainha Esther tinham morrido dentro desse sistema opressor. Este homem usava os utensílios do templo de adoração a Deus para dar as suas grandes festas e os seus bacanais, profanando o templo, oprimindo o povo. E de repente, o seu primo estava dizendo, vai concorrer para ser esposa daquele homem que foi responsável pela vida miserável dos teus pais, que profanou os utensílios do templo e que tem subjugado e se aproveitado do nosso povo. E ele é o motivo pelo qual nós estamos vivendo miseravelmente, longe da nossa terra, ainda como escravos. E ela ia ter que se deitar com esse homem e ter relacionamento sexual com este homem. Então não era, olha, ela vai ser rainha e morar no palácio. Ela teria que encarar tudo isso, e ela, diz a palavra, que ela obedeceu às direções do seu primo Mordecai. E ela foi para o palácio, e quando ela chegou lá, a pessoa que era encarregada de cuidar dessas mulheres olhou para Esther, e Deus deu graça a ela, e ele escolheu o melhor lugar onde essas mulheres ficavam, para colocar Esther, e ali ela começou a ser cuidada melhor do que muitas outras mulheres, até que depois de 1 ano de tratamento de pele, eu quero dizer para vocês, mulheres, 1 ano, 12 meses de banho de leite de cabra, olhinho, zero, VIP, viu? Perfume, só para poder chegar diante do rei. E depois de 12 meses, ele começa a chamar as mulheres. E diz a palavra que de todas que ele viu, que ele mais gostou foi de Esther. Ao ponto de que pegou a coroa, colocou sobre a sua cabeça e a colocou como rainha de um reino. Mordecai falou, quando você chegar no castelo, ou até mesmo na presença do rei, não fale que você é uma judia. Não fale quem é a sua família. Fique calada. E ela obedeceu. E quando ela foi feita rainha, o rei Assuero deu uma festa em homenagem a ela. E ela foi honrada. Sabe o que eu quero dizer para você, querida? Quando você se dispõe a obedecer a Deus, em meio ao processo, vão ter muitos perrengues, porque Deus vai te testar. Deus vai te testar, mas Ele também vai trazer escapes.
Ele sabe qual é o teu limite. Ele sabe qual o nível de pressão que você pode suportar. E Ele, mesmo no período difícil de Esther, Ele já começou a honrá-la quando ela recebeu do rei uma grande festa para celebrar a nova rainha. Ela foi homenageada. E aí, ao mesmo tempo, diz a palavra que o rei começou a mandar presentes generosamente para todo o povo nas províncias. A obediência dela mudou a realidade de vida de muitas províncias. Queridos, você nunca vai saber a dimensão e o resultado da tua obediência. Tem coisas que nós fazemos por obediência, mas nós não sabemos o alcance disso. Às vezes você faz uma atitude, você tem uma atitude. Eu lembro que uma vez tinha uma pessoa que eu estava treinando para líder de louvor numa congregação que eu estava abrindo na represa de Guarapiranga, lá em São Paulo. E o rapaz, ele amava Jesus, mas detestava trabalhar, estudar. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. E eu era daqueles pastor chato. Eu entrava no meio da comunidade, nos barracos. E aí, falava com a dona da casa, falei, está tudo bem aí? Está tudo bem, pastor. E aí, teus filhos estão bem? Então, o mais velho está dormindo. Era ele. Eu falei, ele não foi para a escola? Não, não foi. Entrei lá, dei um chute na cama assim. Pastor, no meu quarto? Que isso? Eu falei, vim te acordar. Por que não está na escola? Porque eu fiquei na televisão, tal, vendo um filme, aí perdi a hora. Tal. Que hora você foi dormir? Umas 3:30 da manhã. Cara, você tem escola às 7 da manhã, você vai dormir às 3 da manhã vendo televisão? Fiz isso uma vez, 2 vezes. Na terceira vez eu cheguei, a mãe dele nem falou nada. Só fez assim. Você dá permissão? Fala, pastor, qualquer coisa que o senhor fizer eu dou. Eu já não aguento mais. Eu entrei no quarto, peguei a cama e virei assim. Pum. Que isso? Que isso? Falou assim, de novo? É sério isso? Senta aqui, quero conversar com você. Eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou pagar um curso completo na área de informática para você. Naquela época estava começando, era uma nota isso. Eu falei assim, mas para que eu fui falar isso, Senhor? Agora eu vou ter que fazer hora extra. Mas não adianta, na igreja não paga hora extra. Né? E aí, eu falei, eu vou dar um jeito, mas eu falei, eu vou ter que cumprir. E aí eu falei assim, mas tem uma condição. Você não vai poder faltar mais nenhum dia na escola. E graças a Deus ele cumpriu. E aí eu tive que cumprir a minha parte. Ele fez o curso todinho. Depois, com o tempo, deixei a congregação com obreiros e seminaristas da igreja e fui embora. E dali já fui para outro lugar. Fui embora para Israel. E de repente, numa das vezes que eu vim para Israel, todos os anos eu vinha para o Brasil para ministrar por um mês e meio. E estava eu lá ministrando, pregando, a igreja lotada, 2.000 pessoas. Acabou o culto, as pessoas naturalmente vêm conversar com você. E quando eu olho um cara de paletó e gravata, numa estica, com uma mulher linda do lado, uma loira, ele é moreninho, né? Pretinho, para falar bem a verdade. E aí, não era moreninho, é preto. E uma lourona. Eu falei assim, gente, quando eu olhei, era um menino. Eu falei assim, ô rapaz, que estica é essa? Ele falou, pastor, eu amo você. Eu falei assim, eu também te amo. Eu falei, eu sei que você me ama. E eu quero te agradecer. Eu fiquei sabendo que você estava aqui no Brasil e estava pregando. E eu fiz questão de vir aqui para te falar o seguinte. Obrigado porque você jogou minha cama para o alto. Porque senão eu estaria vivendo assim até hoje. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu depois disso? Ele falou assim, então, você me pagou o curso, eu fiz faculdade na área de TI,
empregado numa multinacional, tenho a minha noiva, nós vamos casar em breve, nós estamos firmes na igreja e eu sou ministro de louvor da igreja tal. Era uma igreja grande no Largo do Socorro, lá em São Paulo, com 1.500, 2.000 pessoas, e ele era o ministro de louvor da igreja. Você nunca sabe, quando você faz algo que o Espírito fala para você fazer, qual é a dimensão e a reverberação disso no mundo espiritual e na vida física das pessoas. Por isso, quando você está obedecendo, você não está só transformando a sua vida, você está transformando a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. E eu quero que você entenda isso, querido. A obediência é salvação. A obediência é capacitação. A obediência é aquilo que te leva passo a passo para você assumir a tua identidade e fazer cumprir e fazer acontecer o propósito que Deus tem com a sua vida. Às vezes você reclama, mas nada de novo acontece. Porque Deus me prometeu e até hoje nada aconteceu. Eu pergunto para você, você começou a dar passos de obediência? Se você não der passos de obediência, como o propósito vai se cumprir? Fale para o seu irmão ao seu lado. Você quer ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida? Comece a dar passos de obediência. A começar com orar todos os dias. A começar com ler a Bíblia todos os dias. A começar a meditar na palavra do Senhor todos os dias. A começar a reunir a tua casa e adorar a Deus com a tua casa. Porque se você não trouxer Deus para dentro da sua casa, o mundo vai entrar e vai tomar os teus filhos, vai tomar a tua mulher, vai tomar a sua cabeça e vai destruir o teu lar. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a iniquidade tem se multiplicado. E se o amor tem esfriado dentro da sua casa, é porque tem muita iniquidade se multiplicando ali. Amém?